A graça e a paz, meus amados irmãos. Graça e paz, meus irmãos queridos. Nós estamos aqui com muita saudade dos irmãos, saudades da igreja, saudades das adorações aí juntos. E nós preparamos um momento especial para nós devotarmos a Deus na adoração. Amém. Nesses dias de isolamento social em que vamos passar, nós não podemos deixar a nossa comunhão de lado. Então, se não podemos estar juntos, nos abraçando, beijando, como nós gostamos de fazer, vamos usar este canal, porque graças a Deus temos ainda este canal à nossa disposição. Vamos começar com uma oração. Vou pedir aqui para que o pastor faça a oração. E em seguida nós vamos fazer um louvor e nós queremos que os irmãos, onde estiverem, louvem ao Senhor conosco. Amém? Amém. Pastor. Querido Deus Todo-Poderoso, te damos graças, Senhor Deus, neste momento Senhor, maravilhoso, ó Pai, de devoção e adoração a Ti, ó Pai. Sim, Jesus. Não importa o lugar, não importa a região, Sim, não Senhor. importa a situação. Sim, Senhor. Estamos aqui para louvar o Teu santo nome. Sim, Jesus. Se faz presente, ó Pai, nesse canal, se faz Sim, presente Senhor. em cada coração Amém, dos Teus Jesus. servos, ó Pai, dos membros da DGO Samambaia. Sim, Senhor. E de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, ó Pai. Amém, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com um hino bem conhecido dos irmãos, para que todos possam louvar junto conosco. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Glória a Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh, aleluias! Deus de poder, aleluias! Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Glória a Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para nós. Deus de poder, aleluias! Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus
saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Glória a Deus, Oh, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você pode cantar junto e dizer isso? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Não importa nada, não importa a circunstância, não importa as situações, Deus é totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. É para mim, é para você, é para nós. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para nós, para nós. Não nos cansemos de dizer isso, porque realmente Ele é assim. Assim nós fomos criados para adorá-lo. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que Tu és meu Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és totalmente amável, Tu és o Deus da DGO de Samambaia, Tu és o Deus de longe, Tu és o Deus de perto, tão maravilhoso, tão digno para mim, para nós. Tu és o Deus de poder, Tu és o Deus de glória, Tu és o general de guerra. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que Tu és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para nós. Deus abençoe, ó Pai. Oh, aleluias, Glória a Deus, Pai, ó Pai. Deus de poder, aleluias. Glória a Deus, ó Pai. Nesta hora, amados, depois desse louvor tão maravilhoso, eu quero vos convidar para, de posse da sua Bíblia, a abrirem Esther. Nós vamos fazer uma breve reflexão aqui em Esther, no capítulo 9, versículo 20 ao 22. Esther, capítulo 9, 20 ao 22. Enquanto os irmãos procuram aí, nós queremos dizer que continuamos felizes com nosso Deus. Aleluia. Queremos dizer para os irmãos que nós estamos em oração, em consagração, por nós, pela nossa família, pela nossa parentela, por vós, pela vossa família, pela vossa parentela, para que Deus aplique a sua misericórdia sobre nós e venha curar o mundo, venha sarar, nos sarar da maneira que Ele quiser. Sarar a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, sarar o nosso corpo e impedir que essa praga chegue com uma desolação sobre nós. O poder de Deus é real na nossa vida. Amém. O amor de Deus é real sobre nós. E nós estamos firmes nesse propósito, confiando na presença do Senhor neste momento em cada lar, em cada lugar e na operação do poder de Deus sobre nós. Aleluia. Esther, capítulo 9, versículo 20 ao 22, diz assim: Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas
a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos seus banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Amém? Glória a Deus. Nós conhecemos muito, né, a passagem de Esther, a história de Esther, mas nós, neste dia, queremos falar um pouco sobre Mordecai. Claro que Esther vai estar envolvida e vamos também mencioná-la, mas nós queremos falar um pouco sobre Mordecai. Mordecai era um homem que, segundo a minha Bíblia, na versão revista e atualizada, ele era primo de Esther, foi levado cativo, né, às terras do rei Assuero, assim também como Esther, a quem ele criou, uma vez que Esther já não tinha mais nem pai nem mãe. E Mordecai estava sempre atento às necessidades do seu povo, bem como do rei. Em um determinado momento, ele inclusive defendeu a vida do rei, né, de uma cilada que estava proposta para tirar a vida do rei Assuero. Mas depois isso caiu de certa forma em esquecimento. Às vezes acontece isso conosco também, né? Fazemos um bem, fazemos uma dádiva para alguém e depois isso acaba caindo em esquecimento. E isso aconteceu naquela época. O rei tinha muitas coisas e acabou caindo no esquecimento. E havia também ali um homem chamado Amã, que era uma alta autoridade que vivia do lado do rei Assuero. E esse Amã, ele não gostava do povo de Deus, o povo judeu. E ele não gostava também de Mordecai, porque Mordecai não se curvava diante dele. Mordecai havia se declarado que era servo de Deus, o judeu, e ele não ia se curvar a um homem. Como era de costume, só se curvava diante de Deus, né? Então, Mordecai, ele mantinha essa tradição, mesmo estando em outras terras. Num determinado momento, Amã tramou não só contra a vida de Mordecai, mas contra a vida de todos os judeus. Ele fez uma trapaça, ele conseguiu enganar o rei. Ele disse que esse povo era um povo ruim para o rei, ruim a mistura desse povo com o povo do rei, e fez com que o rei assinasse um decreto dizendo que todos os judeus poderiam ser exterminados. E além de exterminar todos os judeus, quem fosse exterminar os judeus, eles ainda iriam ganhar 10.000 talentos de prata como recompensa por matar os judeus. Olha o tamanho da maldade e olha o tamanho da dificuldade que o povo de Deus iria enfrentar. Nesse contexto encontrava-se Mordecai e Esther. A essa altura, Esther já era rainha. Esther já estava no palácio, já era rainha. Mordecai, então, o que ele fez quando ele ficou sabendo de tudo isso? Ele rasgou as suas vestes num sinal de tristeza, num sinal de profunda agonia, de profundo amargor. E ele se cobriu de pano de saco e de cinza, está no primeiro versículo do capítulo 4. E ele saiu pela cidade clamando com grande amargor. A alma dele se angustiou, porque estava decretado a morte, não só a morte dele, mas a morte de todo o seu povo, a morte de todos os judeus, de todo o povo de Deus. Imagina a tristeza, imagina a angústia no coração desse homem. Imagina aí, de onde você está, tamanha tristeza que alcançou esse homem, a luta que ele passou, nesse momento em que ele tomou ciência dessa situação. Não somente ele iria morrer, mas todo o seu povo, todo o povo de Deus seria dizimado daquele reinado. Todo o povo de Deus seria dizimado.
Mas o que Mordecai fez? Além dele ter demonstrado neste gesto que era comum acontecer quando alguém se encontrava numa situação de desespero e de lamúria, era uma forma de se humilhar diante de Deus. Além dele ter feito isso, algo que nos chama muita atenção na história dele foi que ele arregaçou as mangas. Ele não ficou parado. Ele não se curvou diante do inimigo. Ele não se curvou diante da dificuldade. Ele tomou atitude. A primeira atitude que ele tomou foi procurar a rainha, que era sua prima, a rainha Esther. Ele foi até lá, até o palácio. Como ele não podia entrar, ele fez chegar ao conhecimento da rainha, da Esther. E no primeiro momento ela teve receio de ir até o rei e intervir pelo seu povo. Ela teve receio de fazer isso. E aí Mordecai mandou dizer a ela assim, olha, está no versículo 13 do capítulo 4. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Sabe, queridos, às vezes estamos numa situação boa, numa situação de conformidade. Parece que o mal não está nos assolando como está assolando o outro. Não está nos afligindo como está afligindo o outro. E assim estava Esther. Ela pensou, eu estou na casa do rei. Aqui talvez nada possa me chegar até mim, nada possa me atacar, nenhum mal vai me acontecer, porque eu sou a rainha, eu estou em proteção do rei. Mas Mordecai a fez se lembrar, amados, de que ela também era do povo de Deus. Aleluia. Ela também era uma judia. E ela não poderia se esconder por trás daquela capa. Ela tinha que tomar uma atitude. E aí, diante desse esforço de Mordecai, Esther foi renovada no seu ânimo. E aí Esther disse, responda a ele, para que coloquem todos para jejuar por mim, para ninguém comer, ninguém beber durante 3 dias. E ela disse que tanto ela como as servas iriam fazer o mesmo. E aí, amados, um outro ponto nos chama a atenção, que é a obediência de Mordecai às autoridades. Glória a Deus. Nesse contexto, Esther era a autoridade sobre a vida dele. Verdade. E ela falou, vá e faça isso. E ele foi. No versículo 17, nós encontramos dizendo assim, então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Glória a Deus. Então nós tiramos aqui algumas lições. A primeira lição que nós podemos aprender nesses trechos que foram ditos, é que Mordecai, diante do anúncio da morte, ele analisou a situação, reconheceu a circunstância e não ficou parado, tomou atitude. Glória a Deus. Então esse é o primeiro item que nos chama a atenção. O segundo item é que houve o envolvimento de todos. Mordecai envolveu Esther. E Esther, junto com Mordecai, envolveu todos os judeus, todo o povo de Deus. Todos desceram à presença de Deus em jejum, em oração, em consagração, com humildade de espírito, por 3 dias, sem comer e sem beber por 3 dias. Verdade. Por 3 dias. E isso só foi feito porque houve um outro item que nos chama a atenção, que foi a obediência às autoridades. Por conta disso, amados, por conta desses momentos, desses itens que nós dissemos aqui, a análise da situação, das circunstâncias, o envolvimento de todos, o jejum, oração, consagração por 3 dias, obediência às autoridades. Sabe o que aconteceu? O povo de Deus teve resposta. Porque quando o povo de Deus desce em oração, em jejum, em consagração, Deus se move do seu trono para atender o seu povo. Aleluia! Glória a Deus. Houve então resposta do céu. Houve resposta do céu. Sim, Deus. E aí nós encontramos no texto que nós lemos no capítulo 9 já o desfecho do que foi que aconteceu. No dia, amados, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, que estava determinado para que
os subordinados ao rei Assuero matasse todo o povo judeu, o que aconteceu? Diz a palavra do Senhor que aconteceu o contrário. No versículo 1 do capítulo 9 vai nos dizer isso. Aconteceu o contrário. Quando os inimigos do povo de Deus chegou lá para se tornarem senhores, destruindo a vida deles, foi o povo de Deus quem venceu. O povo de Deus destruiu os inimigos. Aleluia. O povo de Deus destruiu os inimigos. Eu creio, Pai. O povo de Deus teve vitória, porque Deus não se cala diante de clamor. Deus não se cala diante de clamor. Deus não se cala. O Senhor continua firme, continua fiel aos seus. Houve um probleminha aqui, mas nós estamos arrumando, não tem problema. Vamos continuar assim mesmo. O Senhor não se cala. O Senhor continua, assim como foi no tempo de Esther, no tempo de Mordecai, Ele continua com os ouvidos atentos. O salmista fala isso para nós. O Senhor está com o ouvido inclinado, atento à nossa oração. As suas mãos estão abertas para nos atender, estão abertas para nos dar as vitórias. Então, amados, vai chegar ainda, nós estamos passando agora por um momento de tribulação, de tristeza, o mundo inteiro, não só o Brasil, todo mundo está passando por isso, e talvez tenhamos dias mais difíceis ainda, mas vai chegar um momento em que nós vamos nos banquetear. Naquele mês de Adar, que estava sendo como um mês ruim para eles, um mês de morte, um mês de luto sobre o povo de Deus, Deus virou a situação, Deus mudou a situação, e o mês de Adar se transformou no mês de alegria, no mês de felicidade, no mês de banquetes. O povo de Deus fez banquetes, e eles antes não podiam se reunir, eles estavam em casas, continuavam orando, aguardando o momento. Eles não estavam com alardes, eles não estavam desesperados, eles estavam com a confiança colocada em Deus e aguardaram no momento certo, para que no momento certo houvesse a vitória, o triunfo sobre os seus inimigos. E no texto que nós lemos, então, nós encontramos já aí eles se banqueteando. O mês mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa. O mês se tornou em mês de banquetes e de alegria. Eles se banqueteavam uns com os outros e davam dádivas aos pobres. Aqueles que não podiam se banquetear também recebiam. E é isto que neste dia eu e o pastor, na presença de Deus, queremos deixar como reflexão para todos os nossos amados. Não vamos nos curvar diante das dificuldades, não vamos nos curvar diante deste momento, não vamos ter medo, não vamos nos amedrontar, vamos arregaçar a manga, vamos continuar confiando no nosso Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de amor, Ele é o regente do universo, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele tem o governo em todas as suas mãos. Nós devemos obediência a Ele e obediência às autoridades, mas não devemos desprezar o nosso inimigo nem ignorar, mas também não vamos nos sucumbir, porque o nosso livramento vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu creio. Assim nós cremos e assim nós deixamos para os nossos amados irmãos. Nós queremos lembrar aqui do que diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, que são os versículos muito declamados pelo pastor na igreja. O pastor gosta muito de declamar esses versículos e nós queremos trazer a memória dos irmãos. Diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O que nós estamos passando agora é temporal, mas vai passar. E o que Deus tem para nós é eterno e é glória. É glória o que o Senhor tem para nós. Nós temos aqui também
um versículo, prepara já aí, por favor, a música para nós terminarmos, um versículo que nós gostamos muito de recitar, alguns versículos, muito. Nós recitamos, nós cantamos, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro, a música da Dirce, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus é a minha força. Onde está a sua força? O Senhor Deus é a minha força. O Senhor Deus é a minha força. Onde está a sua força? O Senhor Deus é a minha força. Repita isso. O Senhor Deus é a minha força. Repita o versículo 18. Todavia eu me alegro no Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele é a minha força e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O Senhor Deus é a nossa salvação, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força. Aleluia. Bem presente na angústia. Que Deus possa vos abençoar, amados irmãos. Conte conosco, assim como nós também cremos que podemos contar com os amados. Próxima quinta, que seria dia de estudo, estaremos aqui juntos, dando continuidade aos estudos do Senhor. E agora ouçam esse louvor e meditem nesse louvor para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados. Sim, Jesus. Desfrutando seus cuidados. Sim, Senhor. Aleluia. Deus vos guarde pelo Sim, seu Senhor. poder. Sim, Senhor. Pelo seu poder e no seu amor. Aleluia. Devemos encontrarmos com Confiamos em Jesus. Ti, Senhor. Pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína e do pecado. Muito felizes ao seu lado. Deus vos guarde do poder do mal. Pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus os guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, seu serviço tão glorioso, viver muito vitorioso. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus os guarde em sua luz. Glória a Deus. Oh, aleluia.
Deus. Feche os seus olhos agora. Maravilhoso, Pai. Eleve seu pensamento no trono da graça, ao trono da graça. E oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, tudo é patente a Ti, Senhor. Deus, nós queremos, Senhor, neste dia, Senhor, abençoar o Teu povo, Senhor, mediante, Senhor, o cumprimento da Tua palavra, quando diz que o Senhor é fiel, meu Deus, para com o Teu povo. O Senhor diz também que os Seus cuidados estão sobre nós, que a Tua graça é sobre as nossas vidas. A Tua palavra nos diz, Senhor, que os Teus ouvidos estão atentos ao clamor do Teu povo. E nesta tarde, Senhor, neste dia, nós sabemos, Senhor, que muitos estão, Senhor, Te clamando. E muitos ainda vão continuar a clamar, assim como nós. Cremos também que a DGO de Samambaia está em constante clamor, Senhor. Deus, nós queremos te pedir a Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Que o Senhor nos livre, Senhor, dessa pandemia, desse coronavírus, Senhor. Que o Senhor repreenda este vírus, Senhor. Que não faça males, Senhor, ao Teu povo, ó Pai. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, por aqueles que já estão sofrendo, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor traga a cura. Tenha misericórdia do Brasil, Senhor, meu Deus. Livra-nos. Mas se for da Sua vontade, que por acaso alguns de nós passe por essa enfermidade, que possamos passar contigo, com o Teu vigor, com a Tua força, Senhor, meu Deus. Que não seja algo penoso para o nosso corpo. Que nós possamos passar contigo, ó Pai. Mas se for da Tua vontade, que o Senhor repreenda. Se for da Tua vontade, passa de nós este cálice, sem que tenhamos que beber dele, Pai. Fortalece os Teus filhos, Senhor, onde quer que eles estiverem. Renove a fé em Ti, Senhor. Abençoe a DGO de Samambaia. Que em breve possamos estar ali com as portas abertas, entoando louvores ao Teu nome, testemunhando dos Teus feitos nas nossas vidas e dando, Senhor, louvores, dando, Senhor, ações de graça a Ti e cultuando a Ti com o nosso culto racional. Nós Te amamos, Deus, amamos a Ti, amamos aos nossos irmãos, amamos a Tua igreja e queremos em breve estar todos reunidos com saúde, com perfeição, debaixo das Tuas mãos potentes, mãos de amor, mãos de graça, mãos de cuidados. É o que nós Te pedimos e Te damos graça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a Glória todos. a Deus. Forte abraço dos seus pastores, em nome de Jesus. Amém.